Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma preciosa lição da nossa escola dominical. Hoje, com o título da revista Edificados sobre os Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas. O nosso textuário diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A nossa verdade prática diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Vamos ler. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O nosso objetivo geral diz: ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. O objetivo específico, a nossa lição geralmente é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. O objetivo do tópico 2 é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E o objetivo do tópico 3 é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Amém? Vamos na introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo do Espírito Santo, o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição, estudaremos cada um desses aspectos. Amém? Então, aqui para iniciar, nós aprendemos na última aula que Cristo reconciliou o homem com Deus. Ele reuniu tanto judeus quanto gentios, fazendo deles um novo povo, que é a igreja. E esse povo tem acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O apóstolo Paulo agora, nessa carta, ele começa a demonstrar que os irmãos que receberam ali essa epístola, que a fé cristã ela tem fundamento, ela tem base, e essa base é Jesus. E esse ensinamento ele é ensinado, é doutrinado, é passado adiante pelos apóstolos e pelos profetas, pelos líderes das igrejas que foram levantados por Deus. No tópico 1 nós vamos entender a respeito desse edifício espiritual. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, especificamente ali no Velho Testamento, que a adoração dos judeus era uma adoração geográfica. É uma adoração que está baseada no templo. O templo tem um significado muito importante para os judeus. A gente vê isso lá em 1 de Reis 8, 16. Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho que descer
que descender de ti edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor. Isso mostra a tamanha importância, né, dessa edificação, dessa casa, desse templo para os judeus, até os dias de hoje. Nós vemos outro exemplo, o profeta Daniel ali em Babilônia, 3 vezes ao dia ele orando, e com um detalhe, com as janelas abertas para Jerusalém, porque no momento em que ele levantava a sua oração, o templo ainda estava de pé, ele não tinha ainda sido destruído por Nabucodonosor. Então nós percebemos dentro da palavra de Deus que o templo para os judeus tem um significado espiritual. Esse edifício para o judeu traz a ideia de estabilidade, crença no Deus Yahvé, um Deus todo-poderoso. Essa é a linguagem do Antigo Testamento. E a própria carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos efésios, lembrando daquela parede de separação que havia no meio, né? Nem todo mundo poderia entrar no templo para adorar a Deus. Existia uma proibição, gentios, um exemplo, nós brasileiros nós não poderíamos entrar ali no templo nos dias de Paulo porque era exclusivo para o povo judeu. A adoração era uma adoração exclusiva e geográfica. Paulo começa a esclarecer que a fé cristã ela não é exclusivista, mas a fé cristã ela tem base, e a base é Cristo. Paulo começa a explicar também que essa fé agora é aberta para todas as pessoas, pode alcançar todos os povos, não somente judeus, também gentios. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 18, porque na leitura bíblica em classe começa do 20, mas no 18 diz assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Olha que coisa linda, né? Então ele reconcilia tanto judeus quanto gentios, transformando em igreja de Deus, um só povo, passando a fazer parte desse discipulado, desse corpo. A carta aos Efésios, ela mostra, que essa é a eclesiologia, Cristo é o cabeça. Paulo enfatiza isso em sua carta aos Colossenses. Ele mostra que Cristo é a nossa base, e nós agora, tanto judeus como gentios, nós nos tornamos um corpo em Jesus, como uma igreja com seus variados membros, cuja cabeça é Cristo. Amém? Aí no subtópico 2, o santuário cristão, na leitura bíblica em classe, tem outro argumento demonstrando que agora nós, como igreja, nós nos tornamos templo, casa de Deus, morada do Espírito Santo. Então ele está mostrando que a adoração não está mais presa geograficamente a um determinado lugar, mas ela agora, baseado em Jesus, ela pode ser realizada por você em qualquer lugar. Ou seja, nós não estamos mais presos ao território de Jerusalém, mas como igreja de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele passa a habitar em nosso coração. O próprio rei Salomão, falando a respeito daquele templo em Jerusalém, que não poderia conter a glória de Deus, a presença do Deus vivo. Agora o apóstolo Paulo começa a dizer que nós, como igreja de Deus, nós temos a oportunidade de receber essa presença em nossas vidas, em nosso corpo mortal, porque passamos a ser agora morada como igreja de Deus no Espírito Santo. É o que diz lá, o Espírito de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo enfatiza, que ele habita no nosso coração. Isso é um motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios 3, nós somos descritos como pedras vivas, templo do Espírito Santo. Isso quando você recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele passa a fazer morada na sua vida. Amém? Então vamos lá para o subtópico 3. Pedra viva. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura. Olha que coisa linda! E manter as paredes em linha certa. Que interessante, Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em escavações que eles fizeram ali, essa pedra, ela tinha 12 metros de comprimento. A pedra angular na estrutura, na arquitetura antiga do templo do povo hebreu nos dias de Jesus,
era comum se encontrar algumas pedras nessa arquitetura, e inclusive essa pedra, conhecida como pedra angular, que servia para unir, para dar base à construção. Paulo começa a falar a respeito disso para mostrar que Cristo é a verdadeira pedra angular, a pedra que traz a união entre judeus e gentios, tornando este povo um templo, uma igreja, um corpo que agora faz parte do reino de Deus. Essa ideia de estrutura de Jesus demonstra que nós somos unidos a Cristo para a glória de Deus. Nessa visão de igreja, entendemos que essa igreja ela é tanto espiritual como também física. Na questão espiritual, nós entendemos que como igreja, somos ela é única, é triunfante, ela é vitoriosa, ela está adornada. Toda igreja física, ela precisa fazer parte da igreja espiritual. Nós fazemos parte da igreja espiritual. Não encontramos placas denominacionais na igreja espiritual. Nós somos unidos em Cristo como um corpo, como um povo para a glória de Deus. Na igreja física, ela é dividida, ela é múltipla, ela possui várias denominações, e essas denominações elas servem para demonstrar as partes do corpo de Cristo. Nós entendemos que em Cristo somos unidos em um só povo, em um só corpo, e nesse corpo nós encontramos a presença do Espírito, porque ele passa a habitar na sua igreja. Cristo é a pedra principal, O subtópico 4 fala a respeito disso. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser cabeça, Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário, o próprio Cristo no Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Então, aqui Jesus, ele é a pedra principal, é a base, é a pedra fundamental, a pedra que dá sustentação a toda a construção. A pedra é Jesus. Nos lembramos da afirmação de Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra não era Pedro. O nome Pedro que Jesus tinha dado a Simão quer dizer pedregulho, pedrinha. E Jesus disse, Tu és Pedro, ou seja, Tu és pedrinha. Mas sobre essa rocha, essa pedra grande, essa afirmação que ele havia acabado de falar, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. O próprio Pedro, ele escreve lá em sua epístola, no capítulo 2, versículo 7, pelo que também as escrituras se contêm, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Então, o próprio Pedro ali afirmando, Então, nós vemos lá em Filipenses 2,8, nem achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja de Deus, ela precisa ser fundamentada em Jesus. Se essa igreja não é fundamentada em Jesus, se Jesus não é a pedra principal, essa igreja não tem um relacionamento com Deus. Na eternidade, essa igreja não faz parte do corpo de Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Jesus disse lá em Mateus 27, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram vento, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A base da fé cristã é Jesus. A morte e a ressurreição
de Cristo é o fundamento da nossa fé. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando, né, para os Efésios e para nós também. Amém? Então vamos agora para o tópico 2 da nossa revista, né? Fundamento dos profetas, né? O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo é o fundamento. Né? Então, o fundamento aqui, né, é Cristo. A mensagem que os apóstolos trouxeram foi a mensagem de Cristo. Amém? A palavra apóstola pode ser traduzida como mensageiro, né? Isso traz a ideia de missionário, aquele que tem uma missão, aquele que leva adiante a mensagem de Cristo, a mensagem do reino. Mas, irmão Marquinhos, e a questão dos apóstolos que surgem hoje? Lembrando a você que está assistindo que nós estamos aqui estudando sobre o fundamento e fundamento bíblico. E os apóstolos bíblicos eles tiveram autoridade para pegar o Antigo Testamento e interpretar esse Antigo Testamento em Jesus. E assim essa interpretação ela se tornou palavra de Deus. Apóstolos genuinamente bíblicos são aqueles que caminharam com Jesus, foram testemunhas oculares, ou seja, participaram da missão, os 12 discípulos e o apóstolo Paulo, que foi ali chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo dos gentios. Todos eles foram levantados por Deus para levar a mensagem do reino, pregar Jesus. Na visão moderna, um apóstolo seria comparado a um missionário, alguém que tem o objetivo de levar Jesus às outras nações, de alcançar outras pessoas à causa de Cristo. Amém? Então vamos lá para o subtópico 2, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere à estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, né? Separado do pecado, pertencente a Cristo, passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe livre acesso à presença do Pai, tornando assim, né, morada de Deus no Espírito, né? Então, aqui nós vemos, né, na Bíblia de Estudo Pentecostal que a relação dos apóstolos, conforme, né, temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada ali por uma revelação. Né? Testemunhou a profecia posterior. Né? Fica bem claro aqui, né, que esse fundamento do ensino deles, a doutrina dos apóstolos, não foi um ensinamento criado por sua cabeça, foram ensinamentos baseados naquilo que eles vivenciaram com Jesus. Eles interpretaram o Antigo Testamento e demonstraram Cristo nessa nova visão de ensinamento para a igreja seguir. E outra coisa, né? Nem todos os apóstolos foram escritores da Bíblia. Todos foram levantados por Deus, inclusive morreram cumprindo a missão de levar o evangelho de Cristo. Somente o apóstolo João, que foi levado lá à ilha de Pátmos, e morreu de causas naturais. Então, irmãos, essa doutrina dos apóstolos ela tem base, e a base é Cristo. Nós não podemos inventar uma doutrina nova, nós seguimos a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que são seguidores de Jesus. E onde encontramos essa doutrina? Na palavra de Deus. Registro escrito à mão, a punho por esses homens de Deus. Amém? Subtópico 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos,
né, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu espírito, né? Então, nós vemos aqui, né, que o profeta ele obedece ao Deus vivo e, portanto, quando traz uma mensagem, tanto no Antigo como no Novo, eles se utilizam de um monólogo. Alguns trazem figuras de linguagem, né? No Novo Testamento, Deus também levanta profetas, amém? Nós temos a referência lá em Atos 11, né, quando Deus ali chama os profetas. Inclusive, entre os profetas está o profeta Ágapo, né? Naqueles dias, né, Atos 11, 27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, né? E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome no mundo. Então aqui, né, Deus ali, né, vemos que desceram ali profetas, está no plural, e cita o nome de um deles, né, o profeta Ágapo. Você encontra também no Novo Testamento homens de Deus que trazem uma mensagem fundamentados ali em Cristo, na doutrina dos apóstolos, fundamentados, né, ali como igreja de Deus. E no Novo Testamento nós encontramos também uma outra situação, que é o dom da profecia. O dom de profecia é uma capacitação que o Espírito Santo dá àquele que ele quer, né? É algo que nós não possuímos, mas ele dá na hora que ele quer, usa na hora que ele quer usar, né? Essa pessoa entrega algo da parte de Deus para alguém ou para a igreja em determinadas situações. Então, para finalizar, nós vamos aqui para o último tópico, né? Edificados para a morada de Deus, edifício bem ajustado, né? O apóstolo Paulo começa a dizer à igreja de Éfeso que em Jesus nós somos ajustados pela palavra. Isso quer dizer que você agora é morada de Deus e precisa ser ajustado diariamente. Você precisa retirar da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Viver uma vida organizada, em santidade para a glória de Deus. Na carta aos Colossenses, né, ali no capítulo 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Ele começa a dizer que nós devemos viver em harmonia, como igreja de Deus, evitando os conflitos. Quando somos igreja, nós não estamos divididos, quando não estamos brigando com outros irmãos, porque agora nós somos edificados pela palavra, e quem é edificado, né? Quem é que ajuda a igreja a crescer é a palavra, é a doutrina dos apóstolos baseados em Jesus. Né? Em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então essa edificação é para que nós possamos alcançar a medida perfeita, que é ter uma vida com Cristo, como templo santo do Senhor. Né? Porque somos morada dele, se somos templo, precisamos nos santificar, porque Deus habita em nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruísse o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Precisamos viver uma vida em santificação, em oração, consagração, tendo uma vida voltada para Deus. E isso vale a pena, pois estamos, né, passamos a ser morada do Espírito Santo, é o que Paulo ensina lá em Éfeso, né, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Você, meu irmão, é morada do Espírito Santo. Você, minha irmã, é morada do Espírito Santo. Cristo habita em nós, né, para a glória de Deus. Glorifique a Deus por esse privilégio. Lá no Antigo Testamento, Deus habitava, ou melhor, se manifestava em uma forma gloriosa no tabernáculo e também no templo construído ali por Salomão. Né? A Bíblia fala que os sacerdotes ali, eles não podiam ficar de pé, tamanha glória de Deus ali. Agora, Paulo traz essa ideia de presença de Deus, que ela não está mais presa em lugares geográficos, mas a presença de Deus, ela habita no coração daquele que dá lugar e deixa Deus trabalhar em sua vida. Em João, 14, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando eu e você estamos sentindo a presença, essa presença não é a presença de qualquer um, é a presença de Deus.
né, do Deus vivo, ele habita em nós. Você que está assistindo essa aula, né, no computador, no celular, não importa onde você esteja nesse exato momento, Deus habita em você. Dê lugar para a presença de Deus e deixa Deus te usar para a glória de Cristo. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessa aula e que você tenha compreendido esse assunto, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem na paz.